A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane e estou aqui com essa maravilhosa incumbência, o privilégio de estar aqui para mais um novo ano, né? Feliz ano novo, 2025, né? Para iniciar um novo trimestre, o primeiro trimestre desse ano, né? Com um novo tema, nova escola dominical, novo tema, outro comentarista. Então vamos aqui falar sobre o título do tema desse trimestre maravilhoso. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Essa é a lição de número 1. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E a nossa lição de número 1, que vai ser selecionada no próximo dia 5 de janeiro de 2025, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo vai dizer: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tipo necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1, verso 3. E a verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Antes de fazermos o comentário, a leitura bíblica em classe, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo novo ano que se inicia, por dar-nos a oportunidade, Senhor, mas essa etapa, Senhor, de poder estar ministrando a Tua Santa Palavra, a lição bíblica de escola dominical, agora com um novo tema, Senhor. Oh Deus amado, que o Senhor abençoe poderosamente esse trimestre, que nós possamos reiniciar um ano abençoado na Tua presença, aprendendo, Senhor, sobre as doutrinas bíblicas, o combate às heresias, Pai. Tudo vai ser para a glória e louvor do Teu nome, eu creio. E continuo pedindo ao Senhor que abençoe esse departamento de escola bíblica dominical. Lembra, Senhor, dos dirigentes das igrejas que investem nesse departamento. Senhor, abençoa poderosamente os superintendentes, os professores, os alunos da escola bíblica dominical e dá crescimento espiritual e numérico a esse departamento, Senhor, e que o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado durante todo esse trimestre, até aquele grande dia em que nós seremos tirados dessa terra para habitar contigo para todo sempre. Assim eu creio, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos então à nossa lição de número 1. Nós temos um novo trimestre, o comentarista é o pastor Ezequias Soares e o tema é bem apologético, em defesa da fé, porque o título do trimestre é em defesa da fé cristã. A leitura bíblica em classe encontra em Atos capítulo 20, do verso 28 ao verso 31, 1 Pedro capítulo 3, do verso 15 ao verso 16, 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2, que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós
negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição no dormir. Essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo, apresentar o conceito de apologética cristã. Terceiro, definir o que são as heresias. Então, este é o nosso tema, esses são os objetivos dessa lição. A palavra-chave dessa lição é heresia, e vamos lá para a nossa introdução. E a introdução vai dizer que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois ela distorce os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, o tema principal de todo o trimestre é apologético, em defesa da fé cristã. E um tema principal que vai ser falado durante o trimestre vai ser heresias. E heresia é crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Tudo que contrapõe a doutrina bíblica e que se é ensinado de forma errônea, contrariando os princípios bíblicos, pode se denominar, dar uma nomenclatura de heresia. Então, nós estamos num período que nós cremos que é o tempo do fim. E essas práticas, esses tipos de ações vão multiplicar, porque é uma promessa de que a apostasia vai crescer, uma promessa que os inimigos da cruz de Cristo iam se levantar, ia crescer o número daqueles que verdadeiramente são chamados infiltrados de Satanás, que vão entrar, nas nossas fileiras, que vão adentrar o arraial dos crentes com esses falsos ensinamentos, falsos doutores, como o apóstolo Pedro mesmo falou, como também houve entre o povo no Velho Testamento, na Antiguidade, os falsos profetas, também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, encobertamente, de uma forma bem sutil e enganosa, antiga, mas com roupagem nova, como diz o comentarista. Então vai vir para tentar ludibriar e dividir o rebanho do Senhor. Então nós temos que estar em vigilância contínua e constante, porque isso vai só multiplicar nos nossos dias. E uma das coisas que eu já sei, que quando se fala de heresias e doutrinas, para que haja uma defesa, com qualidade, eu tenho que conhecer esse livrinho aqui chamado Bíblia Sagrada. Eu tenho que estar preocupado em aprender, estudar e devotar tempo em aprender e meditar nesta palavra. Porque a maior defesa contra a heresia, contra seitas, contra heresias, é verdadeiramente o crente ser conhecedor da palavra, ter conhecimento daquilo que ele tem crido. E aí ele pode sim, verdadeiramente, como o apóstolo nos orienta, a defender com mansidão, a estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, conhecendo a palavra, buscando estar sempre na escola bíblica dominical, no culto de ensino da tua igreja, buscando ler e meditar diariamente na sua casa, nesta palavra, você já está se preparando, se armando para se defender contra os ataques do diabo. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição? O primeiro tópico fala as ameaças dos lobos vorazes, os cuidados pastorais, Atos 20, verso 28. Os anciãos mencionados no versículo 17, ou os bispos, são chamados de bispos nessa passagem, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial, a função primordial do pastor, que é alimentar, é guiar, é proteger o rebanho, Lucas 15, 4 a 6. O Novo Testamento ele emprega essa metáfora ao tratar do relacionamento entre pastor e rebanho na igreja.
A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinamentos de Jesus. Mateus 7, 15 a 20, olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus falando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, ele já começa o texto aqui em Mateus 7, falando para que nós tenhamos cuidado. Acautelai-vos, tenha cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas. Ele vem disfarçado, ele não vem aparentando, né, o que eles realmente são, lobos vorazes, lobo devorador. Eles vêm aparentando ovelha, com a mansidão de ovelha, né? Mas é apenas a aparência. Eles vêm para tirá-los da presença do Senhor. Então o Senhor já está falando para os bispos, para a liderança da igreja, para visar proteger os irmãos e as irmãs das heresias. O que é isso, irmão? O crente, principalmente os obreiros da casa do Senhor, a liderança, os pastores, né? Como bem ressalta Atos capítulo 20, quando Paulo fala isso, ele está dizendo que nós, como liderança, como pastores, com aquele que guia o rebanho do Senhor, nós temos que ser como atalaias, estar em vigilância contínua e constante para que esses lobos vorazes não se aproximem, para que esses lobos vorazes se manifestando, a gente reconheça eles, o repreenda, tira do meio do rebanho, para não destruir o rebanho, que a gente conheça ele. Esse cuidado é um cuidado que todo o líder, todo o obreiro, todo que for escolhido para guiar rebanho, cuidado de ovelhas, porque uma das funções do pastor é o quê? Como está escrito aqui, alimentar, guiar e proteger o rebanho. Jesus, lá no capítulo 10 de João, vai falar que o verdadeiro pastor é aquele que realmente faz isso. Ele preocupa-se em levar as ovelhas e alimentar as ovelhas, cuidar delas. Porque o mercenário não, o mercenário é diferente do pastor. O mercenário, ele vem no ver o lobo, ele abandona as ovelhas, porque ele é mercenário. Mas o pastor não. O pastor defende as suas ovelhas. Ele livra as ovelhas das garras, né, do leão, do lobo, do urso, como fez Davi. É assim que é o verdadeiro pastor. Então, o cuidado pastorais para que essas ameaças sejam, né, sanadas da igreja. E o segundo subtópico, eu vou falar depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja. Depois do período apostólico, no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Nova Almeida atualizado. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, mostrou, olha só, ele mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, né? Também, tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou também que havia entre os povos falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Paulo já falou, depois da minha partida virão no meio do rebanho lobos vorazes ou lobos cruéis, né, para tentar acabar com o rebanho, dividir o rebanho, matar, né? Então, aí ele estava profetizando, sim, não só para a sua morte, mas também para o final da era apostólica. Então, não só houve no Velho Testamento, como o apóstolo Pedro vai dizer, né? Houve no Velho Testamento falsos profetas, como também no futuro haveria falsos doutores entre nós. Tanto na época de Israel, né? Quantas vezes se levantou falso profeta no período de Elias. Jezabel tinha vários profetas que profetizavam de acordo com a vontade dela, né? Que adoravam os deuses dela e que alimentavam da mesa de Jezabel. Do outro lado só tinha Elias, mais 7.000, que a Bíblia não relata quem é, mas que não se dobrou a Baal. E
Você vai ver também no período de Jeremias a mesma coisa, Jeremias lá profetizando dentro de Judá, dentro de Jerusalém, mas eles ouviam os profetas mentirosos, enganadores, que vinham enganando e querendo dizer que o povo ia vencer a Nabucodonosor, enquanto Nabucodonosor tinha sido escolhido como vara para corrigir Judá. Então você vai ver em várias etapas da Bíblia Sagrada, sempre os falsos profetas levantando. Na época quando Josafá se reuniu com Acabe também para lutar em Ramot de Gileade, os profetas que estavam diante de Acabe, todos profetizavam em favor, mas chamaram a Micaías, e Micaías falou a verdade, porque ele era um profeta verdadeiramente do Senhor e profetizou a morte de Acabe naquela guerra e verdadeiramente lá ele morreu, né? Mesmo a guerra parecendo ser favorável a eles, lá foi realmente decretada a morte de Acabe. Então você vê que sempre houve falsos profetas entre o povo de Deus, desde a antiguidade. Agora, nós olhamos também para nos dias atuais, como Paulo já profetiza depois da partida dele, também viria esses falsos profetas, falsos doutores, não só depois da era apostólica, como na era patrística, né, na era dos pais da igreja, que os primeiros 5 séculos da igreja, também vai vir também na era, né, até o período, né, da Reforma, com Lutero, também já tinha naquela época os falsos ensinadores, os falsos profetas, que até hoje permeia a Igreja do Senhor. Origem dos falsos mestres. Eu queria falar sobre 2 Pedro 1, 19, 21. Deixa eu ler esse texto primeiro, depois nós vamos para o terceiro subtópico. E temos muito firmes a palavra dos profetas. Ao que bem fazer, estar atentos como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa é a palavra de Pedro. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia de escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui você vai ver Pedro falando a respeito dos verdadeiros profetas do Senhor, né? E a escritura também não é de particular interpretação. Então, que todos esses homens nada foi produzido por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, está falando dos verdadeiros profetas, mas nós vamos estar com os contrapontos aqui, com os falsos profetas, que eles vão trazer as heresias para dentro do seio da igreja. Origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes dessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes. Surge dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras e os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia. E discorda abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seu discurso moderno. E a mensagem da Bíblia desatualizada, em razão disso, oferece um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes de nossos dias. A origem dos falsos mestres, a maioria deles, elas saem de dentro da igreja, dentro de vós mesmos. É no meio da igreja é que vai surgir esses falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas. Por quê? Porque muitas das vezes por ganância, por desejo de poder, por desejo de puxar o tapete da liderança, de tomar posições dentro da igreja, dividir o rebanho. Isso é típico de um falso doutor, de um falso mestre, de um falso profeta. Então ele começa já a semear a semente da discórdia no meio. Ele traz uma mensagem diferenciada que o pastor prega. Por quê? Porque verdadeiramente ele quer que haja uma atração do discípulo após eles. Esses homens vêm trazendo uma mensagem para agaranhar discípulos e dividir o rebanho e colocar o rebanho muitas vezes contra a verdadeira liderança, né? E alguns são mais ousados ainda. Além de fazer isso dentro da igreja,
Alguns agora usam as redes sociais, né? A forma de comunicação nossa agora é rede social, né? Hoje nós temos Instagram, hoje temos Facebook, hoje temos, né, WhatsApp, hoje nós temos várias formas de nos comunicar na rede. E aí esses pseudos, né, doutores, eles se consideram acima das escrituras. E sem nenhum pudor, como diz o comentarista aqui, sem nenhum pudor espiritual, eles usam a rede para discordar abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos, personagens bíblicos, homens de Deus, servos do Senhor, os próprios apóstolos, e muitas vezes eles se levantam até trazendo correção para a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível palavra de Deus. E eles pegam essa inerrante, essa infalível, essa palavra do Senhor que é inesgotável, que se renova a cada manhã, e eles querem trazer uma correção, eles querem discordar daquilo que a palavra diz, com um discurso, entre aspas, moderno, dizendo que ela está desatualizada, porque ela tem que se atualizar para os dias de hoje. E isso está dizendo, eles querem oferecer ao povo um novo evangelho. Aí eu vou a Gálatas capítulo 1, no verso 6 a 8, e olha o Paulo dizendo aos cristãos da galáxia: maravilho-me de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa é a palavra. Seja maldito. Quem levanta na igreja, mudando as doutrinas basilares da Bíblia e tentando de uma certa maneira pregar um outro evangelho, Paulo vai além e fala assim, mesmo que desça um anjo do céu, ou nós mesmos, apóstolo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que não seja aquele que nós temos anunciado, seja maldito, seja anátema, não creia neles, não aceita de maneira alguma, não dê ouvido a eles. Colossenses 2,8, ainda Paulo vai dizer aos que estão de Colossos: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. A nossa mensagem para se vencer as heresias tem que ser cristocêntrica. Ela não pode sair, destoar do Evangelho de Cristo Jesus, ela não pode sair da mensagem apostólica de maneira alguma. Então nós temos que entender que qualquer vã filosofia, vã sutileza, segundo tradições do homem, queira desvirtuar o que a palavra de Deus diz, desconsidere, refute, rechaça, não aceite de maneira alguma. Eu resumo, né? O sinopse do primeiro tópico vai dizer que os lobos vorazes surgem dentro do povo de Deus, por isso a apologética é tão necessária. E o que é apologética? É o segundo subtópico, é o segundo tópico. Vamos saber o que é apologética. A definição em 1 Pedro 3,15, né? Me parece que eu deixei aqui separado. Não, já está aqui. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui é um conceito de apologética que biblicamente o Pedro está falando. Primeiro nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e depois nos preparar com mansidão e temor para que qualquer um que venha questionar a nossa fé, nós tenhamos essa facilidade em Deus, não nossa, né? Essa capacidade divina dada pelo Espírito Santo de poder responder com mansidão e temor. Então, o que é apologética? Definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, de umas suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego, traduzido por responder, preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia numa tradução literal. Sempre preparados para uma defesa, a reversão bíblica é chamada de nova versão transformadora. Emprega o verbo explicar, assim, sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que
que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com corpo, emoções e intelecto. Então, o que é apologética? É responder, é explicar, é estar preparado para responder com mansidão aquilo que você conhece, aquilo que a palavra que você vive e que você medita nela, né? Então, é essa defesa. No grego é apologia, é defesa, é resposta. Não é ficar, né, fechar a boca e deixar o herege, o da seita, querer te colocar no bolso. O que você tem que fazer? Responder também com mansidão, sem conflito, sem tentar, né, entrar em guerra, né, em batalha que não vai levar a lugar nenhum. Melhor falar com mansidão, falar com tranquilidade, falar com temor e mostrar a ele o que é a verdadeira palavra de Deus. Orientá-lo sem criticar a fé, sem criticar aquilo que ele crê, apenas apresentando o que verdadeiramente a Bíblia nos informa. Explicar, como na Nova Versão Transformadora. Essa é a função do crente, do servo do Senhor. Tem aquela passagem, né, que o Senhor manda Filipe a Gaza, a estrada que vai para Gaza, para encontrar o eunuco da rainha Candace. E ele estava lendo o texto de Isaías 53 e queria entender de quem o profeta falava. E ele se apareou do carro e foi aonde que ele falou: entende tu que lê? E ele falou: não tem ninguém para explicar. Então ele subiu no carro e ali foi explicando, orientando, dando a direção a ele. E ele foi, e ouvindo e entendendo agora, pela explicação do servo do Senhor, ele então agora aceita a Jesus como Senhor e decide pelo batismo ali mesmo e nas águas. Então, é a fórmula que nós temos que nos aproximar daqueles que não conhecem a palavra, né? É claro que ali não tinha alguém com alguma heresia, né, para combater o evangelho que Filipe pregava, não. Mas ele precisou de alguém que explicasse o evangelho para ele, e ali Filipe foi usado pelo Senhor. Mas, na verdade, essa explicação também é para aqueles que têm dúvida, né? Para aqueles que estão talvez no caminho errado, seguindo seitas errôneas, vivendo, né, crendo em heresias, e aí ele vem te questionar, e você tem que ter essa resposta pronta, preparada, com mansidão, com temor, para apresentar a ele. Segundo subtópico do segundo tópico, a que defesa Pedro se refere, né? Que defesa que Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa é uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse caso, porque a defesa é resposta à explicação nessa passagem sobre a razão da fé dos cristãos e de respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixe de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Então nós temos aí, né, um segundo subtópico, fala assim: que tipo de defesa é essa? Ela pode ser uma defesa informal, né, que seja ali conversando entre os amigos, entre uma pessoa, de repente chega alguém e de uma outra denominação ou de uma outra seita, uma seita, né, herética, vem até você e quer, diante de você ali, falar alguma coisa contra a sua fé ou querer firmar o conhecimento que ele tem para que você acredite na mensagem dele. Então é hora de você chegar até ele trazendo a palavra da verdade, dando o seu testemunho, que uma das coisas que Pedro vai falar também, que nós também temos que ter um testemunho como cristão, não é apenas tentar ensinar e orientar a verdade bíblica, ser um apologista, não. Eu tenho que ser um apologista, eu tenho que defender a fé cristã, mas eu tenho que mostrar com a minha vida, eu tenho que mostrar com o meu testemunho também, que eu sei que verdadeiramente, eu estou defendendo com conhecimento de causa e vivenciando essa palavra na minha vida. Não adianta eu falar que a Bíblia condena a mentira, não adianta falar que o diabo é o pai da mentira,
e se as pessoas que me rodeiam sabem que eu sou um mentiroso. Que eu sou crente, eu falo que sou crente, falo da igreja que eu sirvo, mas volta e meia eles me pegam, não é mentira. Eu estou falando, não consigo me manter na verdade. Então, com isso, eu não consigo defender essa fé. Eu não consigo apresentar, né, a minha convicção de fé se eu estou falhando nas minhas atitudes. Então, o apologista, aquele que defende a fé cristã verdadeiramente, ele tem que não só apresentar argumentos, mas ele tem que mostrar argumento com a sua própria vida. As pessoas olham para mim, olham para você e veem verdadeiramente isso. Judas vai falar também, porque se introduziram alguns que antes já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, né, isso que eu até esqueci de falar, mas está aqui no primeiro tópico, quando Judas fala sobre esses camaradas que vão se introduzir no nosso meio, né? Então, normalmente não é lá fora, é dentro da igreja que eles vão se introduzir, trazendo essas falsas heresias. Nós temos muitos outros comentários aqui a respeito desses vários textos bíblicos, né, que vai falar sobre esses cidadãos, esses falsos doutores, esses falsos profetas que introduzirão no meio de nós. E tem também a defesa de Paulo diante de Festo, Atos 26, né, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, Atos, a defesa de Paulo diante de Festo, diante de Agripa, né, também é o caso. Defesa que Pedro se refere. Olha só que o texto fala. E dizendo eles isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras da verdade e de um são juízo. Porque o rei diante que falo com ousadia sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não fez em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: houvera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então, a defesa de Paulo foi tão convincente, foi tão argumentativa, tão persuasiva, que não só fez com que Festo achasse que ele estava louco, delirando com as suas palavras, como o próprio rei Agripa chegou a reconhecer que as palavras de Paulo já estavam por pouco convencendo a se que faça cristão. Quer dizer, é uma forma de defesa da fé que ele está defendendo, né? Os ataques que tinha contra ele, as acusações dos judeus contra ele, tanto é que ele apelou para Roma, apelou para César na sua defesa, tanto é que eles vão mandar ele para Roma, mas na verdade ele defendeu a causa que ele estava sendo preso, por pregar o evangelho de Cristo, por falar do amor de Cristo, por falar daquele que o salvou, o encontro com ele ali na estrada de Damasco, o que Deus fez na vida dele, toda essa história, tudo que aconteceu na vida dele, e a partir daí, como a vida dele mudou uma guinada de 180 graus, toda a mudança na vida de Paulo balançou tanto Festo, né, como o rei Agripa numa audiência. Então, é isso que o Senhor quer, que nós sejamos essa carta lida, né? A capacidade da nossa vida já ser um testemunho vivo, e ao mesmo tempo nós temos essa capacidade dada por Deus e pelo Espírito e pela sua santa palavra a falar verdadeiramente em defesa desse evangelho, porque foi para isso que nós somos chamados. 3. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. A letra A, né? Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam a saber, a forma de refutá-los biblicamente. Essa é a letra B. A letra A, né? A letra B é para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, a quais buscam servir a Deus, precisam conhecer sua palavra. Tito, capítulo 1, verso 9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumentos, fundamentações bíblicas, respondendo a objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. Olha só. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, porque são mentiras.
São enganos, são falácias, são coisas que contrariam a verdadeira palavra, a sã doutrina. Então, só que essa defesa própria, ela tem que ser munida de mansidão, munida de temor, munida de amor, né, de empatia à pessoa que está te questionando, né? Às vezes porque ela vem de uma seita, ela vem de uma heresia e ela já foi, a mente já está dominada por aquele conhecimento, já fizeram lavagem cerebral nela, então ela vem convicta de que ela está trazendo para você uma verdade. E aí você não tem só preocupar em ser aquele combatente, aquele que vai vencer o combate, vai vencer o debate e vai jogar eles no chão. Não. O certo é nós irmos a ele com amor. Porque da forma que nós tratarmos ele, da forma que nós formos educados, ponderados e conseguimos ensinar a ele a forma correta que a Escritura fala, de repente você pode não só refutar a heresia que ele prega, mas ao mesmo tempo ensinar a verdadeira palavra para ele, colocar nele o conhecimento da verdadeira salvação. E quem sabe, no final desse debate, no final dessa conversa, no final dessa apresentação de argumentações, você o convença a ser cristão. Você não, o Espírito Santo, através da mensagem que você vai pregar a ele, o convença do seu pecado, da justiça, do juízo, e ele se transforme, e ele saia do engano, saia da escuridão das trevas que a heresia traz, que as seitas trazem, e vem para a verdadeira luz, conhecer o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já a letra B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Tem pessoas, que vêm para a igreja, muitas vezes, e às vezes podem rejeitar alguns pontos fundamentais da fé cristã, não concordar. Infelizmente, irmão, nós temos hoje redes sociais. Deveria falar que era felizmente, mas infelizmente, muitos vão para redes sociais, trazer os seus argumentos que vêm da cabeça deles, muitas vezes heréticos. E aí, pessoas que estão caminhando no Evangelho, novos convertidos, vão para frente de um computador, de um celular ou de uma Smart TV, não sei onde que ele vai ver, mas ele vai ver esse vídeo. Ele vai olhar para esse vídeo e vai começar a questionar doutrinas basilares, doutrinas básicas da fé cristã. Ele vai começar a fazer questionamento porque o cidadão lá trouxe o argumento dele, fez aquilo que todo que prega heresia aceita faz, isolar texto fora de contexto, para trazer pretexto para criar heresias. E aí essa pessoa que não tem ainda o conhecimento, está começando, a raiz ainda está fraquinha, está precisando ser regrada ainda pela palavra de Deus, ela vai ser muitas vezes dominada por esse cidadão. E uma vez dominada por esse cidadão, olha só o que acontece com ele. Aí essa pessoa ela pode ficar balanceada na sua fé. E aí você, como servo do Senhor e um apologista, um que defende a apologética cristã, a defesa da fé cristã, você vai encontrar com esse cidadão, você vai falar com você, vai tirar tempo para conversar com ele, da mesma forma que a Bíblia te fala, com mansidão, com prontidão, com temor, você vai chegar para ele e vai apresentar a palavra da forma correta, da forma ortodoxa da palavra. E ela vai ouvir a sua argumentação e a partir daí ela vai entender a verdade bíblica, porque você vai orientar, assim é o que nós queremos que vai acontecer. Mas como diz o comentarista, sempre de uma maneira respeitosa, com fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo, Sempre orando a Deus, sempre buscando direção do Senhor, sempre lendo a palavra e, se for possível, jejuando. E quando for encontrar com essa pessoa, deixa o Espírito de direcionar as suas palavras. Ele vai te fazer lembrar daquilo que é necessário no momento certo, mas que é importante que você consiga falar bem pausadamente, de uma forma calma e tranquila,
para que a outra pessoa ouça. E se porventura, né, a outra querer se exaltar, que pode acontecer, né? Não vou dizer que da pessoa que está na igreja, mas o herege quiser, o que está na heresia lá, que está na seita, que já teve a mente cauterizada, ou que já teve, né, uma lavagem cerebral, ele já tiver dominado e querer exaltar, você, servo do Senhor, não vai querer se exaltar, você vai falar, vai ter que ser educadamente, de forma polida, vai se despedir dele e vai virar as costas, porque vai ficar lá batendo boca com uma pessoa que não vai querer te ouvir, né? A Bíblia fala que não podemos lançar as pérolas aos porcos, então temos que saber para onde nós vamos fazer. Tito 1:9, retendo firme e fiel a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradicentes. Então, retendo firme a fiel palavra. Para quê? Conforme a doutrina, para que seja poderoso você, servo do Senhor, para demonstrar com a sã doutrina, não com o seu conhecimento, a sua inteligência, não. É com a sã doutrina, como convencer os contradicentes. Aquele que se contradizer na fé, você vai ter de Deus a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Resumo do segundo tópico, vai falar só para nós assim: o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Então nós somos chamados a isso. E muitas vezes vão na nossa porta, né? A maioria deles, as maiores aí, os poderosos, são os que gostam de ir nas nossas portas para tentar. É porta de crente, principalmente a porta do cristão, normalmente essas seitas vão. Porque é para isso que o inimigo trabalha, né? Para derrubar o crente da presença do Senhor. Os que estão no mundo lá nas mãos do inimigo, eles não vão se preocupar muito com eles não. Mas os que já estão na presença do Senhor, aí sim eles vão trazer essa heresias de perdição. E o que são heresias? É o terceiro subtópico. Seitas e heresia. A palavra heresis, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, né? Nós vamos ver isso. O cristianismo, por não cristão, pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo sim, muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Você vê que o próprio cristianismo foi chamado de seita no primeiro século. Por quê? Chamada seita dos nazarenos. Sabe por quê? Porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Jesus é chamado também de Nazareno. E aí, quando o Jesus ressuscitou e a igreja recebeu o poder do alto, né, no capítulo 2 de Atos, aí começou a pregar o Evangelho. E para o judeu, para o judaísmo, que era contra, que não aceitava a mensagem da cruz, que não aceitava Jesus como o Messias, eles combatiam dizendo que era chamada de seita dos nazarenos. E era para isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, estava indo a Damasco, para combater contra essa seita dos nazarenos. E ali ele encontrou Jesus e a história mudou. Então, por isso o texto, a palavra seita tem que saber quando aplicá-la, porque ela é colocada como assim, como traduzida como seita, toda heresia é traduzida como seita, e também a seita ela pode ser usada, né, para religiões heterodoxas, religiões que estão fora da ortodoxia da palavra, está fora do conhecimento da palavra, daquilo que as doutrinas basilares direciona a igreja. Essas seitas muitas vezes se opõem a várias delas. A hereses no Novo Testamento, segundo subtópico, fala dizer assim: esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. Nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional da determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, né? A versão bíblica da Nova Almeida atualizada traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, a herese, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Nós vamos ver lá Atos 5,17, e levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Então, lá era reconhecido que os saduceus eram uma seita do judaísmo. Tanto é que os saduceus era aquele grupo de
um partido que não cria nos seres espirituais, ele não cria em anjos, não cria realmente em seres invisíveis. Eles tinham essa prática. Agora também tem outra seita, né? Quer ver? Também tinha outros reconhecidos como seita, deixa eu ver se eu acho. Atos 15:5 também fala de outra seita que tinha dentro do judaísmo. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Aí nós estamos vendo, mais uma vez, o texto bíblico referindo não só aos saduceus como seita do judaísmo, como também aos fariseus como seita, também dando título a ele dos fariseus de seita. E aqui é o momento que está surgindo, né, já uma divisão dentro da igreja, que eram esses fariseus que se diziam convertidos, querendo obrigar os novos conversos a ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. E aí foi o que houve então, né, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, para decidir essa situação, né? Então você já vê aí que já estava surgindo heresias no meio, né? Já estava surgindo falsos ensinamentos no meio da igreja, e aqui também foram, não só como os saduceus foram chamados de seita, os fariseus também foram chamados de seitas. Mas o apóstolo Paulo adverte que não há no seio da igreja divisões. Ele vai condenar as divisões lá em Corinto, né? Que um era de Paulo, o outro era de Apolo, o outro era de Pedro e o outro era de Jesus. Então já estava vendo vários partidos dentro da igreja de Corinto. Então ele já vai condenar isso aí, porque essas divisões não é bom para a igreja. Na verdade, a igreja tem que ser unida, não dividida. Divisão não vem de Deus, vem de Satanás. E condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Também, 1 Coríntios 11:19, Paulo vai dizer: e até importa que haja entre vós heresias, para que são sinceros se manifestem entre vós. Então, Paulo vai dizer isso. As heresias, nós não queremos elas no nosso meio. Mas Paulo falou, mas se elas surgirem, porque é natural surgir, que vai acontecer mesmo na igreja, vai surgir, infelizmente, vai surgir os hereges, ou aqueles que negam a cruz de Cristo, são chamados inimigos da cruz de Cristo, os que vão ser infiltrados de Satanás vão surgir no meio da igreja, mas é necessário realmente que eles surjam para que os que são sinceros se manifestem entre vós, né? Os que são verdadeiros servos do Senhor. É sempre quanto mais se levanta o falso, mais se conhece o verdadeiro. Heresias e perdição é nosso terceiro subtópico. Vou falar assim, nessa passagem que a hereses, que é a heresia, apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dito. No campo teológico que nós conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, nos que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao ser humano, à natureza, pecado, salvação, origem, destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. O mais grave erro com diz respeito à divindade interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. É o ponto principal. É o ponto principal. Não existe salvação sem Jesus. Heresias de perdição. Então, esse trimestre, nós vamos estar falando de várias doutrinas basilares, né? Nas lições que vão vir posterior a essa que eu estou dando hoje, vai vir falar sobre os cristãos, a encarnação do Verbo, o Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual ao Pai, igual com o Pai. Então, são lições que vão combater heresias que atacam essas doutrinas basilares da Bíblia. Então, você tome por base o livro, né? A revista bíblica dominical, né? Você professor, você aluno. Tenha também o livro de apoio do pastor Ezequias Soares, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E também é verdade também que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia Sagrada, buscando direção na Bíblia Sagrada, para que nós possamos entender, conhecer a palavra e refutar essas heresias de perdição que, infelizmente, elas vão acontecer, e a Bíblia já nos alerta que elas vão estar no nosso meio, vão surgir. Você vai ver que o apóstolo Pedro, lá no primeiro século, né, já estava nos alertando. Nós vamos ler aqui o último texto que nós lemos no texto original. E, também houve entre falsos profetas, né, 1 Pedro 2:1,
Também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eles vão chegar ao ponto de, encobertamente, de forma bem sutil, vai introduzir essas heresias de perdição ao ponto de negar o próprio Senhor que os resgatou, que é Jesus. E muitos vão seguir essa, e a tristeza nossa, muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão um negócio com palavras fingidas. Não está acontecendo nos nossos dias, não. A igreja não está sendo comercializada. Pessoas não estão se enriquecendo às custas da igreja, recebendo a nomenclatura de pastores. E muitas vezes eles estão preocupados em se engordar, enriquecer, né? Ter vidas opulentas, e muitas das vezes não estão muito preocupados com a salvação das almas dessas ovelhas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos chegando nesse tempo difícil. E o resumo do terceiro tópico vai dizer: o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. E é uma verdade. Nós estamos vendo a época que as divisões e as dissensões estão acontecendo na igreja por muitas vezes heresias adentrarem a igreja. Então nós, como chamados para atalaias do Senhor, para ser o vigilante, os guardadores da palavra do Senhor, né, os guardiões do Evangelho, nós que viemos para defender a causa de Cristo e viver a causa de Cristo, nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes está debaixo do nosso nariz introduzindo heresia, nós não estamos enxergando. E que Deus abra nossos olhos, as nossas visões espirituais, para que vejamos isso. E a conclusão dessa lição vai falar: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. E é, pois, a tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes de heresia fazem pela mentira? É uma pergunta reflexiva. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Porque se você observa bem, aqueles que pregam heresias, aqueles que pregam engano, eles estão trabalhando nesse horário, estão trabalhando diuturnamente, por aí, vendendo as suas literaturas, ensinando de porta em porta, semana após semana, dia após dia. E aí você olha para a igreja que prega a verdade, a baluarte da verdade, coluna e firmeza da verdade. A igreja não está preocupada em ensinar a verdade da mesma forma que esses enganadores, esses que trazem o engano, distorcem a palavra, querem mudar as escrituras. Nós não estamos, será que nós estamos batalhando igual eles batalham? Eu acho que essa reflexão vem meio a calhar, porque verdadeiramente a igreja tem que parar para pensar. Quando é que nós vamos nos levantar e nos posicionar e refutar de verdade a heresia, pregando a verdade? Indo também fazer como eles, né? Não pregar o que eles pregam, mas fazer o que eles fazem. Dedicar a ensinar a verdade, a pregar a verdade, a evangelizar o mundo com a verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.